Thaís, teve um monte de coisa acontecendo na Câmara essa semana, mas duas delas, entre muitas, se destacam. Foram as tramitações, tanto da chamada PEC da blindagem ou da bandidagem, você escolhe, né, a preferência pelo nome, que trata de você anistiar previamente os deputados, os parlamentares, né, sobre eventuais crimes que eles cometam, e sobre a anistia propriamente dita, aí referência ao 8 de janeiro, né? Você vai começar por qual das duas anistias, a prévia ou a posteriori? Olha só, eu vou começar, Toledo, pelo motim. O motim em agosto, dia 6 de agosto, que era o dia da retomada dos trabalhos no Congresso. A oposição bolsonarista ocupou a mesa diretora e o Hugo Mota não conseguia sentar na cadeira. Começou aquela negociação e a gente contou e falou bastante disso aqui, que o Centrão, com o Arthur Lira envolvido, passou a negociar com os bolsonaristas uma pauta que devolveria a cadeira para o presidente da Câmara. E essa pauta era o que eles chamavam de prerrogativas dos parlamentares, que é a PEC da blindagem e a anistia. Então, essa semana, essa fatura começou a ser paga. Na terça-feira, o Hugo Mota botou a PEC da blindagem para ser votada. Como é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de 3/5, maioria qualificada, e votação em 2 turnos. Essa PEC, o que ela prevê basicamente, tá? Nos pontos mais importantes, ela prevê que qualquer processo criminal contra um deputado ou senador tenha que ser aprovado pela sua respectiva casa para ser iniciado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se houver maioria de amigos, a pessoa fica impune para sempre. Ou pelo menos enquanto durar o seu mandato. E aí depois que acaba o mandato, sim, é outro jogo, é outra história. E também a prisão, né? Salvo em casos de flagrante de crime inafiançável, tortura, racismo e outros, a prisão também precisa ser aprovada pela casa do parlamentar. Quer dizer, em tese, um deputado ou um senador, se essa PEC for aprovada, pode matar alguém em plenário, como já aconteceu no Senado, né? E não ser preso. Se ele conseguir fugir nas primeiras 24 horas e não ser preso em flagrante, ele pode ficar livre mesmo tendo cometido um assassinato, desde que ele tenha matado alguém da minoria. Ai, que horror. Então, Toledo, exatamente, até 2001, começo dos anos 2000, da Constituição até lá, era assim mais ou menos que funcionava. E o Globo fez um levantamento e mais de 200 casos de deputados que seriam processados, deputados e senadores ficaram protegidos, inclusive caso de assassinato, de fato. E um dos beneficiários, que na época era deputado federal, era o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que hoje não tem mandato. Mas eles colocaram um artigo a mais ali nessa PEC, votada essa semana, que prevê que os presidentes nacionais dos partidos também têm direito a foro privilegiado, também têm direito a essas proteções, essas prerrogativas, como eles chamam. Então, o Valdemar, de novo, se encaixaria. Vou ter que fazer um parênteses, porque nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, o UOL publicou uma reportagem feita em conjunto com o ICL Notícias, dizendo que o presidente de um grande partido do Arenão, o Rueda, né, presidente do União Brasil, certo? Não só viajou, como é dono oculto de alguns jatinhos por aí, que foram usados inclusive pelo Beto Maluco e pelo Primo, 2 operadores do PCC. Ele, obviamente, nega. Que estão foragidos desde a operação que ligou a Faria Lima ao PCC, de algumas semanas atrás. E a reportagem, inclusive, entrevista um piloto desses jatinhos que foi levar a família do Beto Louco e do Primo lá para o Uruguai e foi interceptado pela Polícia Federal na volta, naquele aeroporto chique que tem ali na Castelo Branco, né? O Catarina, aeroporto de jatinho. E a partir daí deu essa versão, enfim, é uma história que ainda está correndo, mas para mostrar que o Rueda então pode ficar tranquilo, porque a PEC, na pior das hipóteses, a PEC garante ele. Se ela for promulgada, sim. Então, só retomando, o que acontece hoje em dia é que os deputados federais e senadores, quando são processados, não podem fazer nada, ou seja, o Supremo decide autorizar aceitar uma denúncia contra um deputado federal.
como fez, por exemplo, com Alexandre Ramagem, que está no núcleo crucial da trama golpista condenada na semana passada no Supremo. O que a Câmara fez? Depois de aceitada a denúncia e ele se tornar réu, a Câmara fez uma votação e decidiu que o julgamento dele deveria ser suspenso por extensão de toda a trama. O Supremo disse não, de jeito nenhum. Então, os crimes que foram cometidos depois da diplomação do Ramagem foram suspensos e por esses ele não foi julgado. Mas os anteriores, sim. Como o golpe, né? Ele foi julgado e, no caso, condenado. Então, é assim que vigora hoje. O que eles querem com a PEC é que o caso do Ramagem, por exemplo, ele nem seria réu. Ele não poderia nem estar sendo investigado no Supremo. Não ia ter nem discussão. Nem discussão, caso a Câmara, evidentemente, não autorizasse, né, a abertura desse inquérito no Supremo. Ok, aprovaram em 2 turnos e o Partido Novo, fez um destaque que é quando você pega um trecho e quer deliberar sobre um aspecto específico. E nesse destaque, eles se posicionaram contra o voto secreto, porque na PEC a previsão é que a votação da Câmara e do Senado para decidir sobre o destino criminal de algum dos seus seja secreta. E aí o Novo falou, bom, não, voto secreto aí já é demais, não dá. E esse destaque foi derrotado por 296 votos, ou seja, 296 deputados eram favoráveis ao voto secreto. No entanto, como se trata de uma PEC, precisava-se de 308 votos para derrubar o voto secreto e eles conseguiram 296. Então, o voto secreto caiu. Na terça-feira à noite, essa era a notícia. O voto secreto caiu, já alta noite. O que fez Hugo Motta? Apresentou uma emenda aglutinativa que basicamente trouxe de volta o voto secreto para ser novamente deliberado pelo plenário na quarta-feira. Deixa eu entender. Hugo Motta, que tinha perdido a cadeira e na prática não recuperou até hoje, só formalmente, ele está tentando recuperar essa cadeira e pelo que se eu estou entendendo, provavelmente estou errado, mas me corrija. Ele achou que ao fazer isso que você acabou de descrever, que é um tapetão, né? Porque você já perdeu a votação e vai botar a mesma coisa em votação de novo, ele vai conquistar a simpatia dos seus pares, dos seus colegas deputados e com isso reconquistar uma parcela ínfima, talvez, do prestígio perdido, se é que ele teve um dia. Pois é, quem usou desse expediente mais de uma vez foi o Eduardo Cunha, de quem o Hugo Motta era um aliado quando presidente da Câmara, lá nos anos 2015. E eu entrevistei o Cunha na quarta-feira sobre isso. Ele falou não, fiz várias vezes de fato. E ele, enquanto presidente, conseguiu aprovar uma emenda aglutinativa sobre a redução da maioridade penal, que tinha sido derrotada na primeira votação. Ele reapresenta e ganha. O que fez a oposição a ele na Câmara na época? Recorreu ao Supremo. Segundo ele, 3 ações tentando derrubar a decisão do plenário. E, segundo ele, as 3 derrotadas, ou seja, prevaleceu o entendimento que ele conseguiu fazer aprovar. É porque aí tem que passar no Senado, tem todo um negócio, mas ele conseguiu. E aí eu perguntei para o Eduardo Cunha, o senhor acha que o Hugo Motta com isso consegue, então, restabelecer a autoridade? Ele falou, eu não vi ele perder, isso aqui é uma demonstração de força dele. Bom, o que acontece? Ele põe essa emenda aglutinativa do voto secreto para votar na terça-feira. Terça-feira, quase a hora do almoço, ainda de manhã. Então, ele reapresenta a emenda na quarta-feira de manhã e aprova a volta do voto secreto. Quantos votos agora? 314 votos favoráveis, 8 dos quais do PT, do Partido dos Trabalhadores. Sem esses 8 deputados, o voto secreto teria tido 306 votos e não 308. Portanto, o PT deu uma contribuição que se provou fundamental para que a PEC fosse aprovada como o Hugo Motta queria. Por quê? Aí que tá, né? O acordo que o Centrão anunciou que tinha feito era um acordo ousado, ambicioso. O que era o acordo? O acordo é o seguinte: o governo vota com a gente, favorável à PEC da blindagem, o Supremo tá a par de tudo que a gente vai aprovar aqui, e aí a gente vai colocar a urgência da anistia para votar e vai derrotar. Não vai aprovar a urgência da anistia dos bolsonaristas.
Isso. Então, assim, os bolsonaristas vão dizer que tentamos, fizemos o que pudemos, não tivemos voto, porque o governo vai ter dado os votos que a gente precisa para a PEC da blindagem. Então, o Centrão vai votar junto com o governo na hora de derrubar a urgência da anistia. E esse acordo chegou a ser feito? Esse acordo chegou a ser costurado. Acontece que... Mas com uma linha meio fraca. Não, o que acontece é que os termos do acordo estavam em disputa ao longo da terça e da quarta. Por quê? O combinado que o governo entendeu que o Mota tinha feito é que a urgência da anistia que seria colocada era como se fosse uma casca de ovo, era uma urgência sem texto. E aí o governo teria que concordar, né, em dar seu voto na PEC da blindagem com uma anistia ainda sem texto. Ou seja, não sabia o que ele ia levar em troca se cedesse a sua parte. Aí o raciocínio do presidente Lula foi o seguinte... a PEC não precisa ser sancionada pelo presidente da República. Passa numa casa, passa na outra, ela é automaticamente promulgada. Então, o Lula diz o seguinte, a Gleisi Hoffmann também, isso não é um assunto do governo, isso é um assunto do Congresso. Não é minha prioridade. Do tipo, eu quero aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, eu quero aprovar a validar a redução da isenção da conta de luz para 60 milhões de pessoas, enfim, eu tenho outras prioridades, vocês que se entendam. E com isso liberou a bancada, e aí boa parte da bancada do PT, quase toda ela, votou contra a PEC. A PEC. Mais 8. Não, aí esses 8, porque alguns já tinham votado a favor da PEC no primeiro e segundo turno da terça-feira. 3 deles, alguns de 12 para 8, 4 deles desistiram do voto secreto, mas 8 mantiveram essa decisão. E votaram a favor também do voto secreto, porque o governo liberou. E aí, com isso, o Centrão ficou indignado, porque, embora tenha tido os votos fundamentais do PT para aprovar a volta do voto secreto, eles não gostaram da postura do governo de não entrar de cabeça. Mas o que o governo alega? Ele alega que... o acordo desse anterior, que era para uma anistia sem texto, previa que o Bolsonaro, cuja condenação foi de 27 anos de cadeia, por uma redação específica, passaria a ter uma condenação que baixaria para 19 anos de cadeia. E ainda assim teria que aprovar uma PEC da blindagem que é altamente impopular. Então o governo estava achando que esse acordo não estava parando em pé. Mas eu tô achando que não tinha acordo então, Thaís, porque ninguém sabia muito bem o que estava sendo discutido, não tinha garantia nenhuma de que ia ser cumprido, o acordo, né? O problema é que o Centrão e o Hugo Mota acharam que tinha, então... Ou disseram. Quando eles veem os votos do PT na PEC da blindagem, eles falam, agora vai vir, agora aguenta. Ameaçaram não aprovar a validação dessa medida provisória que deu isenção para a conta de luz para para as famílias mais vulneráveis. No fim, aprovaram ali com as ressalvas deles, mas aprovaram a isenção. E aí o Hugo Mota chama uma reunião de líderes às 7 horas da noite. E às 7 horas da noite ele apresenta o texto do Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, atualmente deputado federal, um texto de anistia que retroage a todo mundo que se envolveu em manifestação política desde 2022, ou seja, Bolsonaro, militares e todo mundo incluídos. E aí, esse é o texto que vai a voto para que a urgência seja aprovada. Lembrando que a urgência é votação express, né? Tira as comissões, tira o trâmite normal, acelera, vai direto em plenário. E ele põe esse texto com essa previsão de anistia prevista lá. E aí o governo fala... Então, realmente, o acordo a gente não tinha, mas o que o Centrão e o Mota alegam é que vocês também não fizeram o que a gente tinha combinado. 8h30, isso foi às 7 horas da noite, 8h30 começa a sessão para o plenário votar a urgência dessa anistia do Crivella. E aí, Toledo, aqueles shows de Câmara, né? Shows de Congresso. Então, do lado direito do plenário fica a direita, os bolsonaristas, teve um deputado que chamou os condenados do 8 de janeiro de vítimas. E disse que quem sofreu um atentado foi o Bolsonaro quando levou a facada, assim, invertendo de tal forma que começa a ficar nonsense os discursos, e do lado de cá, à esquerda, quando falam cadê o líder da minoria para discursar, que é o Eduardo Bolsonaro, que foi transformado em líder como uma tentativa do PL de manter o mandato dele à distância, vamos ver se isso vai funcionar. À esquerda, cadê o líder do Trump? Cadê o líder do Trump? Fazendo zombaria do lado de cá.
O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, o deputado que está na linha de frente na tentativa da anistia, ficou em cima da tribuna, onde fica a mesa diretora, como um maestro mesmo, com os braços abertos, porque os deputados começavam a falar anistia já. Aí ele fazia assim, baixava os braços assim, falando para parar, para continuar, enfim. Tinha todo um jogo de cena em curso ali. E aí, os discursos regulamentares e então eles aprovam com 311 votos a urgência dessa anistia do Crivella. Resumindo para mim, para a gente ver em que pé estamos então. A PEC da blindagem depende do que agora? Agora ela foi para o Senado, a Câmara acabou. No Senado, o Davi Alcolumbre disse que não topou fazer uma tramitação express, mandou para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente é o Otto Alencar, que já tinha nos dito aqui na semana passada e voltou a dizer que ele é contrário a esse projeto, que isso não é do interesse do país. Então, tudo indica que no Senado vai desacelerar. Se vai parar e morrer ali mesmo, a gente vai ter que ver, mas não tá com cara de que vai ter É um ativo a mais pro Davi Alcolumbre manejar, né? Porque Sim. O ritmo que ele vai dar ou não deixar de dar, acelerar ou desacelerar, vai ao encontro dos interesses dele. Beleza, então essa daí talvez prospere, talvez não, mas é uma boa chance de que não consiga o quórum qualificado para ser aprovado lá. E o projeto de lei da anistia. Aí, isso que eu queria comentar, que eu acho que talvez seja o mais importante dessa semana lá na Câmara. Eles aprovam a urgência e aí o bolsonarismo comemora, a esquerda fica perplexa e o Hugo Mota tenta fazer um discurso. Um discurso dizendo que ele é contrário à polarização, que ele é a favor da pacificação do país. E aí, Toledo, ele passa 50 segundos pedindo silêncio, pedindo atenção, suplicando para as pessoas olharem ou pararem para ouvi-lo. E não consegue, então ele fala no meio da balbúrdia daquele plenário, fica tocando aquele alarme, não consegue falar e ainda fala, eu prometo que eu não vou tomar tempo de vossas excelências, assim. E então, para mim, essa foi a cena que marcou, porque ele aprova essa urgência fazendo um gesto ao bolsonarismo e o Centrão junto com ele, ou seja, numa tentativa, né, de se equilibrar nessas forças todas. E claramente, assim, eu lembro e você lembra também, quando o Rodrigo Maia aprova a PEC da Previdência na Câmara em 2019, salvo engano, e aquele silêncio para ouvir ele falar, ele vai até a tribuna, tinha um respeito, era um momento que a gente chamava ele de primeiro-ministro, lembra? Uhum. Eu lembro da gente conversar sobre essa cena, eu e você. Então, é muito diferente da autoridade que o Hugo Mota demonstrou não ter nessa sessão. Aí, depois disso, a Câmara se esvazia imediatamente, todo mundo vai embora. De manhã, na quinta-feira, o Mota anuncia que o relator desse projeto de anistia vai ser o Paulinho da Força, do Solidariedade. O Paulinho da Força, eu falei com ele falou que vai ouvir sobretudo o centro, vai ouvir todo mundo, governo, oposição, mas sobretudo o centro. Então vai ser um texto que vai ser nem tanto lá, nem tanto cá, vai ser para acomodar os interesses do Centrão, basicamente. E ele já descartou uma anistia ampla, geral e restrita também, porque, como a gente também já concluiu aqui, não passaria no Senado e o Supremo derrubaria, e o próprio Lula falou numa entrevista, que também não sancionaria, ele vetaria uma anistia ampla, geral e restrita. Então isso está fora de cogitação. O que os deputados todos estão dizendo é que vai ter uma tentativa de redução de pena, de mexer na dosimetria de certos crimes, então você diminui a pena máxima de tentativa de golpe, a pena máxima de abolição, aí você junta... Retroativo? Como assim? Valendo para os julgamentos que já aconteceram. Sim, mudando o código. Então, a pena máxima do Bolsonaro seria diminuída, aí valeria aquele princípio da absorção, então se é condenado por tentativa e abolição, a pena é uma só. Eles estão dizendo que vão tentar construir algo nesse caminho e o Supremo já sabendo disso para também não Agora, como ser você pego de surpresa. demonstrou brilhantemente, os acordos em Brasília têm sido acordos de verdade, né? Tem sido balões de ensaio, tem sido wishful thinking, Tentativa e erro, muitas vezes. Enfim. Agora, se eu entendi então, Thaís, veja se está correta essa análise. O Arenão eu acho que o Paulinho da Força é uma grande expressão
simbólico que ele tenha sido escolhido, não está nos planos do Arenão que o Bolsonaro seja ressuscitado politicamente e muito menos como candidato, certo? Porque o candidato dele chama-se Tarcísio de Freitas, ou pelo menos de parte. Logo, o que você descreveu para mim é uma tentativa, que não há nenhuma garantia de que vá se concretizar, de um acordo já na Câmara para evitar o desgaste de uma derrota do Arenão no Senado, no governo, Lula, no etc., Supremo, para diminuir as penas de alguns condenados, inclusive até do Bolsonaro, mas de qualquer maneira ele ainda teria que ir para a cadeia, e principalmente da raia miúda, que não é tão miúda assim, né, que já foi condenada anteriormente pelo Supremo. Essa é a tentativa que está em curso e que exclui o Bolsonaro do jogo, porque o que interessa é a gente começar logo a fazer campanha para o Tarcísio, que ele se afunda a cada dia que passa. E a parte da blindagem ou da bandidagem está ali dependendo da boa vontade do Davi Alcolumbre e das negociações que ele for fazer, principalmente com o governo a respeito disso, se é que o governo vai querer se meter nisso, né? É isso. Muito bem. Agora, eu queria concluir uma coisa aqui, que é o seguinte, você lembra que para debelar o motim, o grande personagem do dia foi o Arthur Lira, que recebeu a turma toda no gabinete dele, tinha um corre-corre da presidência para o gabinete do Arthur Lira. E o Hugo Motta ficou indignado no dia seguinte, dizendo que tudo que tinha sido feito e costurado era a sua revelia. O Cunha, sim, estava na Câmara ontem, inclusive falei com ele lá, e o Arthur Lira, embora obviamente tenha a sua influência, não, pelo menos eu não vi, para quem eu perguntei tampouco viu, né? Então ele fez uma tentativa também de não aparecer muito, de não chamar a atenção, porque isso ajudou a enfraquecer muito o Hugo Motta naquele momento, né? Então, se a tentativa, como disse o próprio Cunha para mim, era mostrar algum comando do Motta, do plenário, a ausência do Lira pode ter sido uma parte da tentativa de contribuir para isso, né? A minha leitura é que o Hugo Motta acabou com a segunda posição mais importante na República Brasileira, que desde o Eduardo Cunha e até antes, né? Desde o Ulisses era o presidente da Câmara. Com o Motta isso acabou completamente e eu acho que é irrecuperável, porque o Motta não entende um princípio básico que até jornalista é capaz de entender. Que no poder, para você ter poder, você precisa demonstrar poder e você precisa ter coragem para fazer isso, né? Você precisa ir para o enfrentamento quando é necessário o enfrentamento. E ele recuou em todas. E quando ele faz essa cena patética que você descreveu, dele pedir, ficar apertando campainha 40 segundos para pedir silêncio e não conseguir, nem sequer ser ouvido, ele mostra efetivamente que ele não é mais nada ali, né? Ele é uma figura decorativa, como o Temer se achava quando era vice-presidente da República. Ai, Toledo, temos assunto para muito tempo. Obrigado aos nobres deputados por não nos deixarem morrer de tédio nem por falta de notícia.